Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. E apesar de nós estarmos vivendo essa tensão, né? Tem uma outra parcela do mundo que está comemorando outra coisa. Halloween, o dia das bruxas. Mas tem uma outra parcela que comemora uma outra coisa. Amanhã, dia 31, nós, Igreja Protestante, nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante. E isso é importante para você. Você precisa conhecer a história que trouxe você até aqui. Não foi simplesmente alguém que decidiu se tornar um cristão evangélico, mas foi alguém que entendeu que era necessário voltar para o cristianismo bíblico, aquele cristianismo que começou lá em Atos, quando eles ouviram um som como de um vento impetuoso e aquele vento encheu toda a casa, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E ali começa a era da igreja, ali é instituída a igreja no poder do Espírito Santo de Deus. Ali o povo de Deus agora, aqueles homens covardes, aqueles homens que tinham fugido, porque o seu Senhor, o seu Mestre, tinha sido agora crucificado, tinha sido agora morto, mas já havia ressuscitado, e aqueles homens que tinham fugido daquela tensão, eles tiveram um encontro com Cristo ressuscitado, e aí então agora eles obedecem a ordem de ficarem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e sejam minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E a igreja passa por uma perseguição ferrenha. Quando você vai ver o livro de Atos, você vai ver a igreja sendo perseguida de forma ferrenha. Mas a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. E você vê nesse período que acontece o primeiro martírio. Estevão é morto. Mas ele olha, ele contempla o seu Senhor em pé. E a Bíblia diz, querido, que a igreja não parou. A igreja seguiu em frente. Mas infelizmente existiu um período em que a igreja se corrompeu. Em que essa igreja que era pura, essa igreja que vivia segundo a doutrina dos apóstolos, ela começou então a se desvirtuar. E ela começou agora a viver debaixo de uma autoridade que não era mais as Escrituras, de uma autoridade que não era mais a palavra e o ensino dos apóstolos. Agora existe uma outra autoridade governando sobre a igreja. Existe agora a autoridade do Papa. Existe agora um clero que retém para si o conhecimento e o povo não mais tem acesso às Escrituras. Então começa um movimento de voltar a essa essência do Evangelho, querido, voltar a este lugar onde a palavra de Deus tem primazia, onde as Escrituras são a única regra de fé e prática da nossa comunidade, onde o povo agora tem acesso, livre acesso a Deus. E foram lutas e lutas. Homens morreram, mulheres morreram, para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje. E eu quero refletir com vocês nessa manhã um pouquinho. Eu não vou entrar no contexto histórico da reforma. Nós precisaríamos aqui de algumas aulas, mas eu desafio você a procurar saber, a ler um pouquinho sobre a história da igreja. Você vai ver que o período da reforma é muito importante. Eu quero refletir com você fazendo uma pergunta nessa manhã para você. Você já leu a sua Bíblia hoje? Você leu a sua Bíblia essa semana? Você leu a sua Bíblia esse mês? No último mês, quanto tempo você parou? Pegou a sua Bíblia que talvez você escolheu ela, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de capa dura, uma Bíblia de capa colorida.
Talvez você esperou ela chegar, né? Porque talvez onde você comprava não chegava no mesmo dia. Talvez você esteve diante de uma prateleira de livros e você pôde escolher a melhor versão que você pode ler. Você pôde escolher aquela que tem a letra grande, porque afinal de contas nós não somos tão jovens assim, né? Talvez você escolheu aquela que tem um lugarzinho para você fazer anotações, porque quando você foi comprar a sua Bíblia, você pensou que você leria ela, e não só você leria ela, você também anotaria aquilo que Deus falaria com você. Talvez você comprou uma Bíblia que há tanto tempo você queria, e dessa vez você encontrou ela. Talvez você ganhou essa Bíblia de presente. Alguém que entendeu que o melhor presente para te dar naquele momento era a palavra de Deus, para iluminar o teu caminho, para abrir a tua mente, para trazer vida para você. Aí eu te pergunto, você leu a sua Bíblia hoje? Ou a sua Bíblia ela se tornou só um objeto qualquer que você carrega, e que se você esquecer ela, tanto faz. Diferente do seu celular, que se você esquecer é perigoso você nem ir trabalhar, porque você não vai conseguir passar o dia sem ele. Diferente do seu celular, que se você deixar na igreja, você liga para o irmão que estava sentado do seu lado, você liga para o outro irmão que estava sentado atrás de você, você liga para o irmão que estava na frente, você liga para o pastor, e você vem aqui na igreja falar assim: esqueci meu celular. Talvez a sua Bíblia está esquecida faz tempo aí, e ela sai com você de vez em quando para passear, para tomar um sol. Sabe aquele carpete velho que você de vez em quando põe para tomar um sol, porque senão ele mofa? Eu vou perguntar de novo para você: você leu a sua Bíblia hoje? Você se levantou da cama e você se debruçou sobre as Escrituras hoje? Quando tudo parecia perdido, um homem, à luz de velas, ele vai ler as verdades do Evangelho, antigas verdades, reveladas dos Salmos, em Romanos e em Gálatas. Um homem à luz de vela, ele pega a sua lamparina, e ele entra no seu quarto e ele começa a ler o Evangelho da salvação. E ele faz uma declaração: depois das trevas, luz. Esse é Martinho Lutero, o grande reformador, o homem que vivia assombrado pelos seus pecados, ao tempo de ele todos os dias procurar o confessionário. Ele era um monge agostiniano que vivia assombrado pelos seus pecados. Ele vivia sendo o tempo todo acusado, olhando para esse Deus que é justo e que vai cobrar o pecado do povo. E Martinho Lutero, então, quando ele pensa na sua condição humana e que ele precisa fazer algo para poder se libertar desse Deus que vai cobrar a justiça dele, ele começa então a confessar os seus pecados todos os dias, ao ponto do padre que ouvia as suas confissões dizer assim: Lutero, vai pecar, vai cometer um pecado, e quando você de fato cometer um pecado, volta aqui para que eu possa ouvir e te dar a libertação desse pecado. O que Lutero viu foi nas Sagradas Escrituras o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura. E ele decide na sua saga cada vez mais conhecer o Evangelho da graça de Deus. Portanto, num determinado momento da sua vida, ele olha para um texto e ele entende que o justo viverá pela fé. Somente pela fé o justo viverá.
e será justificado dos seus pecados, e aquilo traz libertação para o seu coração, ao ponto dele questionar toda a sua instituição, a ponto dele questionar o pensamento da sua época, a ponto dele afixar 95 teses que vão agora confrontar todo o pensamento que regia, que governava a sua comunidade. E ali, naquele momento, é como se ele tivesse riscado um fósforo diante de uma bomba que ia explodir, e nunca mais as coisas seriam como são. Então, em uma das suas 95 teses, Lutero simplesmente declara: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o significado da Reforma Protestante. O significado da Reforma Protestante pode ser traduzido nessa tese que o Martinho Lutero falou: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo, e só isso. Nós devemos voltar para essas convicções. A igreja tinha perdido de vista o Evangelho, porque há muito tempo eles tinham encoberto, eles tinham tirado do povo as Escrituras Sagradas. E a tradição agora, aquilo que o Papa falava, a tradição da igreja agora ditava as regras do povo de Deus. A igreja tinha se afastado das Escrituras, tinha rejeitado as Escrituras. Agora, mais vale a palavra do Papa do que aquilo que as Sagradas Escrituras têm para nos dizer. Mas se a gente olha para o contexto bíblico, você vai ver que o próprio povo, os fariseus, já agiam dessa forma. Valia muito mais a sua interpretação do que de fato a palavra que é revelada nas Escrituras. Tanto é que o maior embate de Jesus era contra os religiosos, era contra os fariseus. E Jesus dizia: vocês interpretam a lei, mas o coração de vocês está distante do Senhor. Vocês são como um sepulcro caiado, por fora vocês são bonitos, por fora vocês são cheios de pompas, mas dentro do coração de vocês está apodrecido, porque não há luz. Não há luz dentro do seu coração. Você simplesmente faz uso da palavra de Deus para que você próprio seja beneficiado. Então, queridos, o que é o dia da reforma? O dia da reforma protestante é o dia em que a luz do Evangelho irrompeu na escuridão. Foi um dia em que a igreja começou a se reencontrar com o caminho de volta para a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Agora, como que nós, igreja do século 21, como que nós hoje, nós participamos da reforma? Como que nós hoje podemos continuar todo esse esforço que foi feito lá atrás, quando um homem, e não só Martinho Lutero ele é ali o momento que Deus escolhe para que através da vida dele, todo aquele projeto já que vinha sido falado, contestado antes dele, acontecesse a partir dele. E Martinho Lutero, então, ele é o precursor, ele é o pivô dessa reforma protestante. Como que nós hoje, igreja do século 21, nós vamos fazer parte dessa reforma? Porque dos temas centrais da reforma é igreja reformada, sempre reformando. É um trabalho contínuo, é um trabalho que não para, porque o povo vira e mexe, se afasta das Escrituras. Vira e mexe, alguma coisa nova aparece para levar o povo para longe das Escrituras. Vira e mexe, aparece dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque ela já não serve mais para os nossos dias, porque a nossa sociedade agora ela é uma sociedade evoluída. Mas essas verdades, elas são imutáveis, e elas são atemporais, e elas continuam sendo palavra de Deus, ontem, hoje e será. Como o próprio Jesus falou: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Como que nós, igreja do século 21, nós continuamos essa reforma? Simples assim, respondendo sim, todos os dias, para essa pergunta. Você já leu sua Bíblia hoje?
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra de Deus é inspirada e ela nunca vai se tornar inútil. Toda a Escritura, tudo que você tem nas suas mãos como palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a instrução na justiça de Deus. Nós reafirmamos quando nós lemos as Escrituras. Quando você dedica tempo em ler a palavra de Deus, você está reafirmando que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inerrante, ela não tem erros, toda a Escritura ela é infalível, toda a Escritura é a única fonte de revelação divina para que o homem seja levado à salvação em Cristo. Quando você lê a sua Bíblia, você está afirmando que a Escritura é a única regra de fé e prática que você tem na sua vida como governo. Quando você lê a sua Bíblia, você agora vai declarar que você tem uma autoridade sobre você. A palavra de Deus não permite que você entre em negociação com este mundo. A palavra de Deus não permite que você agora se distancie da vontade do próprio Deus. Como que nós, igreja do século 21, vamos fazer parte da reforma protestante ainda hoje? Você leu sua Bíblia hoje? Você reafirmou hoje no seu coração que essa palavra que nós lemos, ela é inerrante? Você confia em todas as palavras colocadas nessa lista de livro que nós temos? Você confia na palavra de Deus ao ponto de você buscar recurso para as suas decisões na palavra de Deus? Onde você recorre quando você está em dúvida? Você leu a palavra de Deus, você buscou na palavra de Deus, você reafirmou no seu coração que essa Escritura que foi preservada por séculos e séculos e séculos e séculos está na sua mão hoje, que essa palavra que você um dia foi lá e escolheu e levou para a sua casa, você reafirmou no seu coração hoje que essa palavra é verdadeira? Por isso você crê? Por isso você lê? Sabe como que nós vamos fazer parte dessa reforma hoje? Respondendo sim para essa pergunta. Você leu sua Bíblia hoje? Ou você gastou mais tempo no seu Instagram? Ou você gastou mais tempo preocupado com os debates da política? Ou você gastou mais tempo preocupado se aquele investimento que você fez está sendo lucrativo hoje? Ou você gastou mais tempo simplesmente cuidando da vida dos outros nas suas redes sociais? Você leu sua Bíblia hoje? Você reafirmou no seu coração a importância das Sagradas Escrituras? Você vai naquela parede de fora, tem um escrito dito lá. Quantos aqui sabem o que significa aquilo que está escrito na parede? Levanta a mão. Algumas pessoas conhecem, outras pessoas desconhecem, mas esses são os lemas da reforma protestante. O Japão, ele ficou conhecido mundialmente pelos 5S. Quem que conhece os 5S que sei lá na fábrica? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Limpeza, arrumação, organização, higiene e disciplina. São princípios que direciona essa nação. Quando eu cheguei aqui, eu achava um absurdo você ter que ficar o tempo todo fazendo esses cacunins ali. Mas é porque se nós não temos direcionamento, o seu lugar de trabalho, queridos, nem todos conseguem trabalhar juntos com a mesma qualidade, com o mesmo empenho. Então, o Japão é conhecido mundialmente porque ele decidiu colocar 5 palavras para direcionar toda a sua linha produtiva. Vamos trabalhar com organização, vamos trabalhar com limpeza, vamos trabalhar com
com cooperação, vamos trabalhar com higiene, vamos trabalhar com disciplina. E isso sendo repetido todos os dias na fábrica, fez com que essa nação alcançasse esse nível de produtividade que os japoneses têm. Claro que a gente sabe que também é debaixo de muito chicote, a gente sabe disso. Mas o princípio por trás da organização que você vê nessa nação tem a ver com essas afirmações diariamente. Diferente, não muito diferente disso, os 5 solas da Reforma Protestante direcionam o povo. Os 5 solas da Reforma Protestante vai fazer você entender as declarações da sua fé de forma simples. Nós declaramos que nós cremos que somente as Escrituras é o primeiro S. Somente as Escrituras é a palavra de Deus. Somente as Escrituras possuem o poder de ser autoridade sobre a nossa vida. Somente as Escrituras é onde nós encontramos a palavra revelada do nosso Deus. Não está em outro lugar. E aí, quando você lê a sua Bíblia, somente quando você lê a sua Bíblia, somente quando você acessa essa verdade, esse primeiro S, quando você de forma disciplinada, você aplica o primeiro S na sua vida diária, somente as Escrituras. O primeiro lugar onde você vai é nas Escrituras, que você pode afirmar o segundo S. Somente Cristo. Se você não acessa a palavra de Deus, se você não conhece o conteúdo que a Bíblia te oferece, se você não acessa a revelação de Deus para a sua vida nas Escrituras, você não pode afirmar o segundo S. Somente Cristo. Nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus. A sua vida sem pecado, a sua expiação, por si só, são suficientes para a nossa justificação. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, versículo 12, para que você possa afirmar o segundo sola, que diz assim, Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente quando você acessa as Escrituras que você vai poder afirmar na sua vida diária que a salvação está em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Somente quando você acessa as Escrituras que você afirma diariamente que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus é útil, que a palavra de Deus é quem governa, quem direciona a sua vida. Somente quando você acessa as Escrituras, você pode afirmar que somente Cristo, somente em Cristo, nós temos salvação. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Como é que você pode continuar o movimento da reforma? Lendo a sua Bíblia, todos os dias. Porque é somente quando você vai ler a palavra de Deus, que você vai entrar no terceiro S, você vai afirmar que é somente a graça. Uau! Reafirmamos que a nossa salvação, nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo, que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e nos erguendo da morte espiritual à vida espiritual. Abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. É um texto muito conhecido, que vai dizer para nós, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Somente quando você aplica o primeiro S, que é somente as Escrituras, somente quando você reafirma diariamente no seu coração,
que a palavra de Deus é inspirada, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, útil para todas as coisas. Somente quando você reafirma diariamente na sua vida que Cristo é o único Senhor e Salvador suficiente para a nossa vida, é que você pode reconhecer que toda essa obra que Deus opera por meio de Cristo é pela graça e não por obras. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. É somente quando você acessa as Escrituras, queridos, que você vai poder afirmar o terceiro S, somente a graça. Aí você vai descansar o teu coração, assim como Martinho Lutero descansou o coração dele no período da Reforma. Não é por obras, não é pelo seu mérito, não é por nada que você faz, mas é pelo mérito da obra de Cristo. O Deus que se fez carne habitou entre nós, e Ele viveu uma vida perfeita, e Ele foi obediente, e Ele foi até a morte, e Ele cravou na cruz do Calvário a dívida que estava sobre nós. Ele cravou na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora pelo seu sofrimento naquela cruz, os nossos pecados foram perdoados, e nós agora não temos mais problemas, porque aquilo que nos separava de Deus, agora nós fomos alcançados pela graça desse Deus. Mas é somente quando você acessa as Escrituras que você pode afirmar que é somente pela graça. Caso contrário, meu querido, você vai ver aí um povo perdido, tentando crucificar de novo Cristo, tentando fazer que as suas obras sejam maiores do que o sacrifício do Cordeiro. E quando você acessa as Escrituras, quando você diariamente você afirma que somente as Escrituras, que toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, quando você afirma que somente Cristo é o Salvador, quando você afirma que essa obra redentiva é feita somente pela graça, você pode declarar o quarto S, somente a fé. E aí você vai descansar de novo o teu coração, porque você vai entender que você vive agora pela fé no Filho de Deus. E isso é um presente de Deus para nós, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e esta fé, não vem de vocês, mas é dom de Deus, é algo que o próprio Deus, Ele derramou sobre o seu coração. Quando você ouviu e creu no Evangelho, a palavra da verdade que vos libertou, vocês foram agora selados pelo Espírito Santo de Deus, e foi produzido fé para que você possa crer que o Cristo crucificado, que o sacrifício de Jesus, que essa obra redentiva é suficiente para a sua salvação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim, que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É somente quando você afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, que somente Cristo é o Salvador, que essa obra é feita somente pela graça, e que você só pode acessar essa graça somente pela fé, é que você chega no quinto S. Soli Deo glória. Somente a Deus glória. Romanos 11, 33 ao 36 vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e
para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É impossível você acessar, é impossível você declarar o primeiro S, sem que depois você não seja convicto para afirmar todos os outros. Esse é o legado da reforma, queridos. Esse é o legado da reforma. Você tem acesso à sua Bíblia hoje. Ela está traduzida na sua língua. Ela tem uma tradução mais simples para que você, que não tem tantos recursos, para que você possa fazer uma leitura simples da palavra de Deus. Ela vem acompanhada de estudos para você que quer se aprofundar nas Escrituras. Ela vem de forma didática para as crianças, para que nós possamos, desde a primeira infância, ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Mas ela só vai ser poderosa se você todos os dias abrir e acessar as verdades que estão nessas páginas. Bem-aventurado é o homem que não anda, que não se assenta e não se detém, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Enquanto os reformadores trouxeram luz para onde havia trevas, hoje tem um monte de gente querendo levar trevas para onde tem luz. Os reformadores tentaram remover o eclipse para que a luz do Evangelho pudesse abrir novamente o seu brilho total e ser vista com clareza em letras, palavras e linha. Mas hoje em dia, muitos preferem a escuridão e a escravidão das entrelinhas.